Hoje nós vamos estar falando sobre Naamã. É um personagem muito conhecido, tanto quanto a Sulamita, né? E o nosso tema de hoje é curando feridas. Tempos difíceis são tempos de curar feridas. É sobre isso que nós vamos estar falando esta noite. Eu gostaria de ler alguns versículos junto com a igreja, a partir do versículo 1. Naamã é curado da sua lepra. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era um homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã, notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para o restaurares de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Notem, eu peço-vos, vedem, que ele está buscando ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o servo de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou as suas vestes? Deixai-o vir a mim, para que ele saiba que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com todos os seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se, e se foi com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta tivesse pedido uma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Até aí, irmãos. Amém. Como eu disse, nosso assunto hoje é curando feridas. Tempos difíceis são tempos de curar feridas. Irmãos, tempos difíceis são tempos de muitas feridas, são tempos dolorosos. Se você olhar o tempo que nós estamos vivendo aqui na Bíblia, desde o tempo de Elias até esse momento do capítulo 5, já se passaram muitos anos. E tudo que você vê nesse período é guerra, guerra e mais guerra. Muitas guerras nesse período de Elias e de Eliseu. O livro de 1 Reis acaba com a guerra entre Israel e Síria, até que o rei Acabe foi morto numa dessas guerras, e praticamente começa com aquele rei machucado, que é o irmão do Jorão, né? Esse rei aqui que vai atender o Naamã, e continua com guerras e mais guerras, a ponto do capítulo 5, versículo 1, dizer que Naamã, esse herói de guerra, era um vitorioso justamente contra o povo de Deus. Ou seja, é um período de guerras, e em especial, meus irmãos, a nação de Israel, e essa nação da Síria, já havia décadas, muitos anos que estas nações estavam em guerra. E agora, como eu disse,
Com a guerra vem o quê? Vem muita dor. Meus irmãos, com a guerra vem o quê? Vem morte. Sempre que tem guerra, tem muita morte. Sempre que tem guerra, tem muita fome. Como eu disse, as pessoas, elas começam a passar necessidades, porque tudo fica mais caro em tempo de guerra. As pessoas não conseguem plantar, porque os inimigos vão lá, roubam as plantações, ou colocam fogo nas plantações. É assim que acontece. Para vencer o seu inimigo, aquele exército faz o quê? Coloca fogo em plantações, fogo em abastecimento, tem que cortar a água, tem que cortar alimento. Para quê? Para que eles se rendam. Então, o tempo de guerra é um tempo difícil. É um tempo de morte, é um tempo de fome, é um tempo de escravidão. Naqueles dias, quando um país ganhava do outro, pegava-se os sobreviventes e escravizava. Se era uma área do país, como aconteceu nessa guerra sírio-israelita, o Naamã, por exemplo, entrava numa cidade e matava os homens, levava as mulheres, levavam as crianças, especialmente as meninas, e escravizava tudo. Tempo de guerra é um horror. Tempo de guerra é um tempo de caos. É um tempo muito difícil. Olha, eu acredito mesmo que para um país, os piores dias são aqueles vividos em guerra. E tempos de guerra transformam pessoas. Tem aquelas pessoas que machucam e tem aquelas pessoas que são machucadas. Tem aquelas pessoas que machucam outras pessoas, fazem muitas feridas. Veja que coisa interessante. As pessoas são feridas por outras pessoas em tempos assim, mas também tem aquelas pessoas que elas ferem-se a si mesmas. E tem aquelas pessoas que são as que são feridas. O que nós vamos ver no nosso estudo hoje? Nós vamos ver pessoas que ferem, nós vamos ver pessoas que são feridas, e essas pessoas, meus irmãos, juntando tudo isso hoje, a gente vai ver que nesse tempo tão difícil que foi vivido com Eliseu, no tempo de Naamã, no tempo do rei Jorão aqui, Deus, ele usou esse tempo para curar feridas. E ele pode usar esse tempo difícil que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, tempo de diversos problemas, ele pode usar esse tempo para fazer o quê? A mesma coisa que fez no tempo de Naamã, no tempo de Eliseu, no tempo de Jorão, no tempo dessa menina que nós vamos estudar, ele vai curar feridas. Naamã é o personagem. No versículo 1 aí diz que Naamã, ele é esse herói, o herói ferido, chefe do exército da Síria, um grande homem diante do seu Senhor, e muito respeitado. Por ele Deus dera vitória aos sírios contra o Israel. Ou seja, a Bíblia está falando de um homem muito importante. O Naamã não era qualquer um, não. O Naamã era um herói. Ele era um herói de guerra. Ele era um valente, um homem que venceu muitas e muitas batalhas. Ele era aquele homem que, quando ele passava, entrava na cidade, depois das guerras, ele era ovacionado. As pessoas clamavam o nome de Naamã. Fique imaginando que ele é o quê? Ele é um herói nacional. Naamã é um herói nacional. Talvez, quando nascia alguma criança ali, como é de costume, né? Como é que vai chamar o filho? Coloca o nome de Naamã, porque esse é um grande homem. Ele é um homem muito importante, muito respeitado, tanto pelas pessoas quanto pelos reis. E a Bíblia diz uma outra coisa aqui no versículo 1, que as vitórias vinham do Senhor. Ele não conhecia a Deus nem um pouco, mas Deus o conhecia. Ele não temia a Deus, mas Deus já estava, pela sua providência, trabalhando na vida de Naamã. E a Bíblia ainda fala mais uma coisa, ele era muito importante, ele era uma pessoa muito querida pelo rei e pelas pessoas, ele era um herói de guerra, como eu disse, ele era conhecido por Deus, Deus estava usando ele, há muitas vantagens em Naamã. Aí você tem um parênteses, aí você tem um apóstolo aí, né? Você tem assim, depois da vírgula, a última vírgula que você encontra aí, nessa sentença, você vai ter uma frase escrito assim, porém leproso. É bem simples, é simples assim. Ele é um herói de guerra, mas ele é um herói ferido. Ele também tem feridas. Pessoas importantes também têm feridas. Pessoas simples têm feridas, como nós vamos ver.
mas você pode ver uma pessoa todo com a sua armadura, tão forte, tão famoso. Essa pessoa pode ter uma ferida profunda, pode estar precisando de Naamã. Vamos falar da ferida de Naamã. A ferida de Naamã não foi causada pelos adversários. Geralmente uma pessoa, um valente, um guerreiro, ele tem muita cicatriz. Ó, essa aqui foi quando eu lutei naquela guerra. Ah, essa aqui foi, sabe esse pedaço da orelha que está faltando? Foi quando aquela espada pegou aqui e me cortou um pedaço da orelha. Eles podiam exibir feridas, cicatrizes, ele podia exibir isso como se fosse um troféu, mas a ferida de Naamã não foi causada num combate, numa luta. Os inimigos não fizeram a sua cicatriz e nem a sua ferida. Meus irmãos, um dia ele acordou, e quando ele acordou, ele se viu leproso. Você pode imaginar isso? Olha, parece que apareceu uma mancha aqui no meu corpo, na minha mão. Parece que apareceu uma mancha aqui no meu rosto, nas minhas costas, nos meus pés. O que está acontecendo? Aí ele vai para um médico lá daquele tempo, o médico nem tem coragem de chegar perto dele, olha para ele e diz: olha, você está leproso, você está leproso. E por isso, aquela lepra, aquela enfermidade, aquela ferida, fez com que existissem 2 Naamãs. Olha, essa é uma parte importante do estudo. 2 Naamãs, sim, 2 Naamãs. Aquele Naamã que saía para a guerra, vestido de armadura, que atravessava as avenidas de Damasco, ovacionado pelas pessoas, todos clamando: viva Naamã, viva para sempre, coisa desse tipo. Esse era um Naamã, o Naamã que as pessoas viam. O Naamã, em cima do seu cavalo, numa guerra, num combate, ele era um herói. Mas quando acabava a guerra, sempre que terminava uma jornada, ele tinha que voltar para sua casa. E aí, alguém tinha que ajudá-lo a tirar aquela armadura. E quando tirava a sua armadura, e ele ficava de frente com o espelho, ele podia ver quem ele realmente era: um homem leproso, um homem doente, um homem ferido. Esse era o outro Naamã. Aquele Naamã que todo mundo via era um. Aquele Naamã que estava em casa era outro Naamã. Não é fácil, irmãos, olhar para as próprias feridas, sejam causadas por alguém ou sejam causadas por nós mesmos. Não é fácil você se olhar e se ver ferido, você se ver machucado. Toda vez que ele chegava em casa, como eu disse, ele tinha que olhar para o seu corpo, e aquilo trazia um certo sofrimento. Feridas doem. Feridas doem, não importa quem fez ou como elas foram feitas. Feridas doem. Vamos dizer que eu estou andando pela rua aqui, alguém me passa a perna, eu caio, bato a cabeça e abro aqui a testa. Bom, vai doer. Vocês não acham que vai doer? Vai doer. Vou ter que ir no hospital, talvez vai ter que dar uns pontos, não é? Aqui o médico pergunta: o que aconteceu? Eu estava andando na rua, alguém me deu uma rasteira e eu caí, bati a cabeça, me cortei todo o rosto, né? Mas eu posso estar fazendo uma gracinha, sabe? Eu posso começar a virar estrela. Bom, eu nunca virei muita estrela, né? Tem uns que vai virando tanta estrela aí que se deixar vai para o céu. Agora, eu estou lá fazendo uma gracinha, escorrego a mão e bato a cabeça. Olha, eu mesmo me machuquei, ninguém me empurrou. Fui fazer uma gracinha, bati a testa, machucou. Então, se o médico perguntasse: o que aconteceu? Alguém te empurrou? Não. Eu mesmo me machuquei. Agora, meus irmãos, não importa como você se machucou, não importa quem te machucou, isso não é importante. Se alguém te feriu, vai doer. Alguém falou uma coisa dura para você, você se sentiu decepcionado com aquela pessoa que falou uma coisa dura para você? Pode ser que alguém falou uma coisa dura sobre você, ou uma mentira sobre você, e aquilo começa a doer, abre uma ferida. Alguém está te perseguindo, querendo teu mal, querendo que você seja destruído, querendo que a sua família seja destruída. Olha, isso vai abrir uma ferida, correto? Alguém machucou o seu corpo, foi violentado, aconteceu alguma coisa, alguém te machucou,
alguém machucou seu coração, te enganou, fez você de bobo e coisa e tal. É assim, alguém te feriu, aconteceu esse ferimento, tem uma ferida aí, abriu-se uma ferida. Bom, feridas doem. Quando as pessoas fazem uma ferida em nós, dói. E se você chorar, e se você prantear e clamar, se estiver doendo, não tem problema. Acontece de chorar mesmo. Feridas doem. Feridas doem se nós próprios nos ferirmos, né? Se ferirmos a nós mesmos, vai doer também. Agora, você se machucou quando falou de alguém, hein? Você se machucou tentando atingir alguém, hein? Você se machucou porque você não ouviu o conselho de um pai, de uma mãe, você não ouviu o conselho do pastor, você não ouviu o conselho dos seus amigos, do seu marido, da sua esposa, se machucou, está doendo, vai doer, porque feridas que nós mesmos causamos também dói. E talvez dói mais do que se alguém tivesse feito. Feridas doem. Às vezes o acaso vem e faz uma ferida. Essa pandemia está fazendo muita ferida. Vocês não acham que está fazendo muita ferida? Aí você escuta alguém dizer assim, fulano morreu. Morreu do quê? Fulano morreu de Covid. Tá? Fica uma ferida no coração da família. A família estava bem, estava tudo certinho, e às vezes escolhe uma pessoa mais jovem, mais nova, a ferida aumenta mais. Eu fico pensando no acaso, eu fico pensando nas circunstâncias. Por exemplo, oramos muito por uma jovem, por uma serva de Deus, e ela se foi. Então fica uma ferida fica aberta. Olha, não importa se alguém te causou uma ferida, se você mesmo se feriu, ou se o acaso trouxe uma ferida, a ferida dói. Está ferido? Quando a gente está ferido, nós temos duas opções, né? Você tem a opção de ficar pensando, quem me feriu? Fique pensando sempre naquela pessoa que te feriu. Ou como eu fui ferido. Poxa, aquilo ali foi uma coisa muito chata que fizeram comigo, né? Esperaram eu passar para me dar uma pedrada na cabeça. Estou só fazendo uma suposição. O camarada armou uma armadilha para mim. O camarada não foi muito legal. A pessoa não somente pensa em quem o feriu, mas fica pensando o tempo todo como ele foi ferido. E mais ainda, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que foi permitido isso? Então a preocupação da pessoa pode ser sempre essa, né? Quem, como e por quê? Você pode ficar gastando o seu tempo pensando nessas coisas. É uma opção. Você pode investir a tua vida nisso aí, mas você pode fazer como Naamã fez, não é? Ele teve a opção de buscar a cura verdadeira. Em vez de ficar perguntando quem, como e por quê, ele resolveu buscar ajuda, cura aonde há cura. Ele preferiu gastar o tempo dele em curar a ferida, não ficar espremendo a ferida. E se alguém quiser espremer a sua ferida, não permita. E só aproxime-se de pessoas que podem te ajudar a curar a sua ferida, não abrir mais a sua ferida. Isso é uma coisa que a gente percebe em quem está ferido. Às vezes ele se aproxima de pessoas que só querem feri-lo mais ainda. Fique longe dessas pessoas, fique bem longe. Acho que não ia ser muito legal para o Naamã, as pessoas falando assim, olha, o leproso está passando aí. É uma coisa chata, né? A pessoa passando, olha o leproso passando, como será que é a ferida dele? Será que é grande? Eu acho que é muito grande a ferida do leproso. Leproso, leproso, leproso. Você quer ficar perto dessas pessoas? Mas aí ele escuta alguém dizer assim, olha, tem um profeta em Israel que cura. Na verdade, quem curava era Deus. E ele vai, meus irmãos, gastar o tempo dele. Ele vai gastar o dinheiro dele. Ele vai pegar as pessoas que ele confia e vai atrás dessa cura e ele busca essa cura. E uma pessoa ferida, desde que nossos tempos são difíceis, e tempos difíceis é tempo de ferida, também é tempo de buscar a cura pelas feridas. Muito bem, olha que ironia. Naamã, ferido, ele vai ser ajudado por uma menina ferida. Ele vai ser ajudado por um rei ferido. Ele vai ser ajudado por um profeta que eles vão tentar ferir.
ele vai ser ajudado por um Deus ferido na sua santidade. Mas todos esses feridos vão estender a mão para o Naamã. Vamos começar por essa menina ferida. A Bíblia teceu um monte de elogio aqui, né, para o Naamã, mas terminou dizendo que ele estava ferido, que ele era leproso. E aí no versículo 2, conta uma historiazinha. Um dia, o Naamã, capitão do exército, saiu para as batalhas e venceu a sua batalha. Estava lá uma cidadezinha que ele derrotou, e ele entrou naquela cidadezinha vitorioso e levou muitas pessoas, e uma das pessoas que ele levou era uma criança, e ele pegou aquela criança e jogou na sua casa e escravizou aquela criança. É isso que está dizendo no versículo 2. Mas olha o versículo 3. E disse esta sua senhora: ó, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, a Bíblia só fala assim que ela é uma serva. Nem nome ela tem. O nome na Bíblia representa muita coisa. Deus costumava mudar o nome das pessoas para dar uma representatividade, colocar algo real naquele nome. Então ele fazia isso com as pessoas, porque o nome era muito importante. Agora, meus irmãos, você é uma menina que nós nunca vamos saber o nome dela, ao menos que a gente morra, vá para o céu e pergunte lá, e alguém lá nos diga. Mas ela não tem nome, ela é uma menina sem nome, e uma menina sem nome que parecia não ser ninguém. Ela perdeu o nome dela na guerra, quando ela foi levada escrava, ela perdeu o direito ao nome, porque na casa que ela foi era a serva, a serva, a serva. Vamos dizer que ela se chamasse Matilda. Ninguém ia chamar ela, a Matilda está aí? Não, não. Ia chamar, cadê a serva? Cadê a escrava? Ela perdeu o nome dela. A vida foi muito cruel com essa menina. A guerra tirou tudo dessa menina. Ela estava na casa dela um dia descansando, dormindo, talvez brincando com os irmãozinhos, quando ela escutou aquela marcha de cavalo, de soldado, uma invasão. Seu pai e seus irmãos provavelmente se juntou com os outros homens da cidade, saíram para defender a rua, a porta da cidade. Houve um embate, houve uma invasão. O seu pai e seus irmãos mais velhos provavelmente morreram nessa guerra, foram mortos ali na frente dela, talvez. E esses homens começaram a invadir casa a casa, chutando porta, invadindo as janelas, pegando o que tinha lá dentro, roubando dinheiro, talvez matando mãe que tentasse defender as crianças. Eu só sei que essa menina, ela é levada sozinha. Ela é roubada da sua casa. A guerra tirou dela o seu papai, a sua mamãe, tirou dela os seus irmãozinhos. A guerra tirou dela a sua liberdade. A guerra tirou até o nome dela. Isso já aconteceu com você? Você tem uma ferida desse tamanho? Eu acho que ninguém aqui tem uma ferida desse tamanho. Ninguém tem. Mas ela tinha uma ferida muito grande. E era muito cruel. Quem que era o responsável por essas feridas? O versículo 2 já respondeu. O responsável era Naamã. Era esse homem importante. É ele que liderou aqueles outros homens. E ele talvez entrou naquela casa que ela morava e pegou aquela menina pelos cabelos e levou escrava, amarrada de pés e mãos, até chegar em Damasco, na Síria. É assim que aconteceu. Essa menina não tem nome. A vida foi cruel com ela, mas ela não se deixa dominar pelas feridas. Eu disse, você pode se deixar dominar pelas feridas. Quem, como, por quê? Ela não se deixou dominar pelas feridas. O que mostra o versículo 3? O versículo 3 mostra para nós que o coração dela está cheio de perdão, está cheio de misericórdia, está cheio de compaixão. Ela não permite que as feridas tomem conta da sua vida. O seu temor a Deus faz com que ela deseje o bem dos seus inimigos. Olha, 700 anos depois, é Jesus que ensina a amar os inimigos, a orar
pelos inimigos, a querer o bem dos seus inimigos. Ela está orando pelo Naamã, ela quer o bem do Naamã, ela passa a amar o seu Senhor. Ela, meus irmãos, sem ser ensinada por Jesus, o Espírito Santo já encheu o coração dela de perdão, de misericórdia, de compaixão, e ela pode dizer: ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, lá tem um profeta que pode curá-lo de sua lepra. Por isso, eu repito, não deixe as feridas dominar você. Não deixe as feridas tirar a sua fé em Deus. Fé no amor, que Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Às vezes vai ser aí a pergunta, né? Olha lá, o irmão Lázaro, ele morreu, né? Por que Deus não cuidou dele? Deus nunca prometeu para nós a imortalidade, meus irmãos, não é isso. Deus prometeu eternidade, é muito mais, né? Nós somos eternos em Cristo Jesus. A vida que Ele dá é uma vida eterna, uma vida para ser vivida no céu eternamente, não aqui. Não permita que as feridas dominem você e tire a sua alegria de servir a Deus. Pessoas machucadas, quando crentes, quando salvas, costumam abandonar a fé, costumam deixar a casa de Deus, costumam se afastar. Não permita que uma ferida te afaste da casa de Deus, do povo de Deus. Transforme o seu coração, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de dor. Então, olha, a ferida pode transformar você numa outra pessoa. Não permita que a ferida transforme você, mude você, porque você é um filho de Deus, você teme a Deus, você ama a Deus. Não deixa a ferida fazer isso com você, transformando você numa pessoa má e vingativa. Algumas pessoas elas são maus, elas são vingativos, elas gostam de prejudicar outras pessoas. Isto está nelas, pertence para elas isso aí. Mas você não é assim. Você serve a Deus, você ama a Deus, você não quer o mal do seu próximo. Então, não permita que a ferida que a pessoa te fez faça com que você vingue essa pessoa. Ah, eu quero vingança, eu quero vingança. Talvez essa menina poderia olhar para o Naamã e sempre que visse ele leproso lá na casa, dizer assim: olha, ele me escravizou, ele roubou a minha vida, a minha alegria, ele matou meu papai, meus irmãos, minha mamãe, né? Bem feito para ele, porque ele é leproso, né? Ele vai morrer leproso, bem feito, eu estou feliz. Ela poderia se sentir assim, mas ela não permitiu que a ferida tomasse conta da sua vida, escravizasse a sua alma para servir os propósitos de Satanás. É muito importante você não permitir que a ferida domine você. Essa menina não permitiu. Irmãos, essa pandemia também vai causar feridas, eu acredito nisso. A gente já tem muita gente ferida. Essa ferida vai aumentar mais e mais. E a igreja, ela tem que decidir se vai ser bálsamo, né? Vai usar o bálsamo de Gileade, que é Jesus Cristo, ou se ela vai ficar perguntando quem, por quê, onde, né? O que está acontecendo, ou se ela vai usar esse tempo para curar feridas, para tratar de pessoas. O nosso objetivo é curar, é tratar as pessoas, tratar as almas feridas. Esse é o objetivo. Bem, primeiro, meus irmãos, Naamã é ajudado por uma menina ferida. Você pode se imaginar no lugar dela? Agora ele vai ser ajudado por um rei ferido. Como assim um rei ferido? No versículo 6, diz que aquela carta chegou até o rei, não é? E logo que chegou, veio uma ordem, né? Olha, saiba que quando chegar essa carta, eu quero que você cure o meu chefe do exército aí, o Naamã, que ele é muito importante para nós, a gente gosta muito dele aqui na Síria, e ai de você, se você não curar, né? Alguma coisa estava escrita na carta.
a ponto do rei de Israel se descabelar, rasgar a roupa, se jogar no chão, dizer, está querendo aqui uma confusão comigo, onde já se viu, ele está querendo briga, ele quer quebrar o acordo de paz. Não, na verdade ele queria paz. Olha que coisa, aquela ferida do Naamã fez reis inimigos se ajuntarem. O país desse rei estava em guerra com a Síria, eu disse, há décadas. Às vezes ganhavam, às vezes perdiam. Nesse momento, eles estavam perdendo. Como é que eu sei disso? É só você ler o versículo 1, né? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, a Síria estava crescendo, estava oprimindo o povo de Israel. Levaram alguns israelitas de escravos, mataram outros. Eles estavam naquele ponto da guerra que eles estavam vencendo. O rei aqui é o rei Jorão, né? E Naamã é o inimigo de guerra de Jorão, porque Naamã, como diz o versículo 1 e 2, já tinha infligido derrotas, né? Vergonhosas derrotas contra esse rei, o Jorão. Mas mais do que isso, meus irmãos, havia uma ferida aberta, porque foi o rei Ciro, o Ben-Hadad, o rei aqui que era o rei do nosso Naamã, foi ele que mandou matar o pai do Jorão. Provavelmente numa guerra que o irmão dele, o Acasias, ficou doente. Então você percebe que ele poderia dizer assim, esse rei já mandou matar o meu pai, esse rei já causou muitos problemas para o meu irmão, ele está matando a minha gente lá em cima. Ele podia dizer, eu quero vingança, para mim esse Naamã pode morrer leproso, eu não quero nada com ele. Mas ademais, meus irmãos, daquela suspeita inicial, ele resolve ajudar, ele estende a mão. O Eliseu fica sabendo que o rei está nervoso e manda avisar, olha, não fica nervoso não, manda ele para mim aqui, para ele saber que tem profeta em Israel, ele vai ser curado. Bem, o rei podia olhar e dizer assim, ó, não tem ninguém que pode fazer nada por você, vai embora para a sua terra, para a sua cidade, suma daqui, né? Ele podia dizer isso para o Naamã. Mas eu estou dizendo, tempos difíceis é uma oportunidade de você curar feridas. E aqui, irmãos, não somente uma menina ajudou, e ela era ferida, esse rei ferido resolve ajudar também. E olha que ele nem temia a Deus. Agora nós temos uma outra ajuda, né? A ajuda do profeta Eliseu. Um profeta que ajuda, mesmo sabendo que o doente pode feri-lo. Meus irmãos, o profeta Eliseu, ele costumava ir para as guerras. Ele ia para dar conselho, ia para orar, ia para dar uma palavra de apoio. É assim que nós encontramos ele no capítulo 3. É assim que nós encontramos ele no capítulo seguinte, aconselhando, olha, não vai por aí, porque o rei da Síria colocou a armadilha para vocês. Olha, o rei da Síria, mesmo que ele curou o Naamã, no capítulo seguinte que nós temos aqui, vai mandar um exército para quê? Para prender o profeta Eliseu. E vocês sabem que os profetas sabiam das coisas, não é verdade? Os profetas sabiam. Eu digo uma coisa, lembra que o Azael vai perguntar se o Ben-Hadad vai ficar bom ou se vai ficar ruim? Lembra disso? O que aconteceu? O Eliseu, ele teve aquela visão de futuro, começou a chorar, porque o Azael ia ser uma pessoa muito ruim. Então ele sabia do futuro, ele sabia das coisas, porque Deus permitia. E ele podia dizer, bem, eu vou curar o Naamã, daqui um mês, dois, daqui um ano, dois, vai vir aí o rei Ben-Hadad e vai querer trancar a minha casa, me prender e me matar. Eu não vou curar ninguém, né? Eu que não vou fazer isso. Então, sendo israelita, ele deveria odiar o Naamã, porque ele não queria que o país dele fosse invadido. Mesmo sabendo que ele poderia ser ferido, Eliseu ajudou. Sabendo que ele poderia ser ferido, meus irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil você ajudar sabendo que aquela pessoa vai te machucar, que aquela pessoa
vai querer te ferir. É muito difícil isso. Tem que ter, meus irmãos, uma espiritualidade muito grande. Muitas vezes Deus não pode nos usar ou porque nós estamos feridos, ou porque nós temos medo de nos machucar. Ou às vezes a pessoa está ferida, está machucada, então Deus não pode usar ela, porque tem muita mágoa ali, tem muito rancor, tem muito ódio. Ela quer o mal do outro. E ela não pode ser usada por Deus. Por isso, se você se permitir deixar que a ferida te domine, Deus não vai te usar. Deus não teria usado aquela menina, Deus não teria usado o profeta Eliseu, Deus não teria usado aquela menina porque ela era um coração ferido, mas ela não permitiu, ela perdoou. Agora, às vezes você sabe, aquela pessoa já me fez mal, tem histórico de maldade, tem histórico de perseguição, ela não tem sido honesta comigo, não tem sido justa, eu acho que eu não vou ajudar ela não. Então nós não permitimos que Deus nos use, porque as pessoas já nos machucaram, ou porque nós temos medo que essas mesmas pessoas que já nos machucaram, elas venham nos machucar novamente. Então, para que orar por essa pessoa? Por que cuidar dessa pessoa? Por que querer o bem dessa pessoa? Bom, mas Deus quer nos usar. Deus não vai poder nos usar enquanto o coração estiver cheio de mágoa, enquanto o coração estiver cheio de ressentimento, enquanto o coração estiver se sentindo ferido, com aquela autocomiseração profunda. Deus não consegue, não é que Deus não consegue, Deus não usa pessoas assim. Continuemos. O Naamã vai ser curado, sim, vai ser, só que quase não foi, porque o maior impedimento para curar uma ferida é o orgulho. O orgulho, é isso mesmo que você está ouvindo. O maior impedimento para curar feridas é o orgulho, e Naamã se mostra orgulhoso. O Naamã, conforme a história está contando, versículo 9, veio com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne tornará e você vai ser curado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eu esperava que ele dizia, certamente vai sair, vai pôr-se em pé, vai invocar o nome do Senhor seu Deus, vai passar a mão sobre o lugar, sobre o leproso, vai curar. Ele foi, meus irmãos, com todo aquele aparato, ele pegou os seus soldados, ele pegou a sua carruagem, e eles pararam lá na frente da casa do profeta Eliseu, aquela armadura, trazendo olha, meus irmãos, uma fortuna em dinheiro, centenas de quilos de prata, quilos de ouro, roupa da última moda, última grife de Damasco, estava tudo ali. Era muita coisa para oferecer. Ele tá vindo para comprar a bênção dele, ele está vindo para comprar a cura dele. Ele para na frente da casa do profeta, e aí o profeta escuta o barulho e diz: Geazi, vai lá fora, fala para o Naamã, para ele se lavar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. O profeta não coloca o pé para fora de casa, o profeta continua sentado na sua cadeira de balanço lá dentro, ele não põe a cara para fora. E quando Geazi saiu e disse: olha, o meu senhor falou para você ir lá no Jordão e se lavar 7 vezes, mergulhar 7 vezes lá dentro, lá, e vai ser curado. Ele ficou muito indignado. Disse: o quê? O que aconteceu? Olha, o que eu esperava é o seguinte: sou um homem importante, eu estou aqui com uma carta do meu rei, eu não estou sem recomendação não, eu sou Naamã. O que ele está pensando que ele é? Eu pensava que ele ia sair da sua casa, vir conversar comigo, se colocar de pé, ele tinha que ficar na minha frente, ele tinha que colocar a mão aqui na minha enfermidade, ele tinha que orar para o Deus dele e me curar. Ele não fez nada disso, ele não quis curar o leproso. E a Bíblia diz que ele se foi indignado. Final do versículo 12, né? Ele ainda faz um desaforo aqui. Não são Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores que as águas de Israel?
Não me poderia eu lavar e ficar purificado? E voltou-se indignado. É assim que traz a tradução. E voltou-se com muita indignação. Irmãos, ele ficou completamente indignado. Mas sabe por que ele ficou indignado? Porque ele era um homem soberbo. Ele era um homem orgulhoso. Desde o começo ele se mostra orgulhoso. Ele não vai conversar com a escrava, ele escuta a conversa da mulher, mas ele não pergunta para a escrava. Podia dizer assim: escrava, como é que é o nome do profeta? Ele vai por meios diplomáticos, ele quer comprar com dinheiro e coisa e tal. Você vê que a pessoa é orgulhosa. E aí então não é recebido com a pompa que ele acha que ele deve ser recebido. Meus irmãos, em momento nenhum faltou respeito com ele. Pelo contrário, todos trataram ele com amor e compaixão. A menina, o rei, o próprio profeta. Todos trataram dele com carinho. É ele que está vendo desta forma, porque ele é um homem orgulhoso. Ele é um homem que se mostra soberbo. Ele ridiculariza o Rio Jordão. Ele acha que é muito vergonha para ele, um homem muito importante, mergulhar 7 vezes no Jordão. O orgulho não tira ferida não, viu? Só aumenta feridas. A pessoa orgulhosa, a tendência é o quê? É a ferida aumentar mais e mais. A ferida que é desse tamanho, vai ficar grande. Quanto mais orgulhosa é uma alma, mais a sua ferida vai aumentar. É o orgulho, meus irmãos, que traz tanta tristeza, desgosto, mágoa, ressentimento. Isso vai aumentando, isso vai destruindo a pessoa por dentro. Ele deu meia volta e foi embora sem a cura. Ele estava com a cura ao lado. Eram apenas 40, 50 quilômetros. Era muito pouco para quem tinha vindo de outro país. Estava muito perto a cura dele. E ele disse: não vou não, eu não vou. Não quero. Se é assim, eu não quero. Né? Se é assim, eu não quero. As feridas só podem ser curadas quando nós nos humilhamos diante de Deus, diante da palavra de Deus. Feridas podem ser curadas quando nos humilhamos na presença de Deus. Eu disse que Deus está com esse homem. No versículo 1 diz que Deus está com esse homem. O profeta quer ver esse homem. Esse homem tem a palavra de cura. Deus está trabalhando, ele vai embora. Deus podia dizer, vá, né? Mas Deus quer curar a ferida. Deus não quer que ele vá. Deus não quer que ele volte machucado. Deus quer curar aquele machucado. E quando ele está indo embora, mais os servos, os empregados dele, segura a carruagem, levanta, fala, para, ô meu pai, meu senhor, né? Não faça isso não, meu pai. Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Eu faria. Mas ele pediu uma coisa tão fácil. É só ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ô meu pai, é uma coisa tão simples. É tão simples perdoar. Mas o orgulho não deixa. É tão simples se humilhar diante da palavra de Deus. Mas o orgulho não deixa. Foi um conselho simples. Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa, não farias? Quanto mais lava-te, ficarás limpo. Olha o que acontece no versículo 14. Eu gosto do versículo 14. Diz que ele desceu, que ele mergulhou no Jordão 7 vezes. Ele desceu e ele mergulhou no Jordão 7 vezes. Mas aí você tem uma palavra muito importante aí. Qual que é a palavra? Conforme a palavra do Senhor. Então ele está em obediência à palavra de Deus. E diz mais no versículo 14, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou purificado. Meus irmãos, feridas só se curam quando nós nos curvamos na presença de Deus. Ele foi lá, ele mergulhou no Jordão. Existe um sentido espiritual nesse pedido do profeta Eliseu. Porque a palavra Jordão significa
aquele que desce. Olha, o Jordão nasce lá no Monte Hermon. Para vocês terem uma ideia, tem neve lá no Monte Hermon. Israel é um país muito quente, com 40, 50 graus. Mas próximo dali, a 200, 300 quilômetros dali, onde nasce o Jordão, é neve. Nós estivemos nas águas de Merom, e você não consegue ficar naquele rio por muito tempo, porque o teu pé congela, quando aquelas águas estão descendo. Mas de repente ela passa pelo Mar da Galileia, e depois desce muitos quilômetros até chegar no Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. Por isso o Jordão chama aquele que desce. Vai se lavar naquele que desce, e desce. Quanto mais a gente se humilha, mais nós seremos o quê? Exaltados. É eu que estou dizendo isso? Quem se humilha será o quê? Exaltado. Isso não é eu que digo, a palavra de Deus diz. A experiência diz isso. Por isso, meus irmãos, ele foi e se lavou 7 vezes. A Bíblia diz que ele ficou limpo. Limpo, a carne dele ficou tão limpinha, parecia a carne de uma criança. De tão bonita que ficou. Parecia aí, né, um Joãozinho, parecia a Alice, parecia meus irmãos, o Enzo, sabe? Parecia o Gustavo, parecia o Levi. De tão limpinho que estava. A ferida foi o quê? Completamente curada. Feridas podem ser curadas quando nós nos humilhamos diante da palavra de Deus. Quando nós perdoamos. Perdão é tudo para curar uma ferida. Eu quero terminar dizendo que feridas podem ser totalmente curadas aonde? Vamos terminar a leitura e o nosso estudo. Mateus capítulo 8, versículo 1. Feridas podem ser totalmente curadas em Cristo, em Jesus Cristo. Toda ferida pode ser curada, toda ferida. Não importa quantas são as feridas. Tem pessoas que têm poucas feridas, tem umas que têm muitas feridas. Tem pessoas que foram feridas de leve, mas tem pessoas que foram profundamente feridas. E essas pessoas feridas, pouco ou muito, em Cristo, elas podem ser curadas. Veja o capítulo 8 do livro de Mateus, no versículo 1, vamos à leitura lá, Mateus capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu estou cheio de ferida, eu sou um leproso. Minha carne está todinha machucada. Alguém pode olhar e dizer: meu Deus, eu estou tão machucado, me machucaram, ou eu mesmo me machuquei, olha como é que eu estou todo machucado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar, Jesus, o Senhor pode. A resposta é linda, no versículo 3, Jesus estendendo a mão, tocou-o dizendo: eu quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Não importa quantas vezes você foi machucado, não importa o tamanho da sua ferida, tem 3 coisas que Jesus ensina aqui. Primeiro, que Ele quer que você seja curado da sua ferida. Ele queria que o Naamã fosse curado da sua lepra, da sua ferida. O Naamã chegou a desistir, mas Deus não desistiu de Naamã. Deus tem um propósito para algumas pessoas, Ele não vai desistir dessas pessoas. Deus, Ele quer curar feridas. Segundo, às vezes eu quero que uma pessoa seja curada. Às vezes o filho quer que o pai seja curado. O pai quer que o filho seja curado. A esposa quer que o marido seja curado e o marido quer que a esposa seja curada, mas ele não pode fazer nada. Eu não posso. Outra pessoa pode dizer: eu não posso.
Mas a segunda coisa que Jesus ensina, a primeira é, ele quer curar a ferida. A segunda é que ele tem poder, ele pode curar a ferida, e isso é um mistério. Ele consegue, é um mistério, é como a salvação, é um mistério. Ele pode. Se ele está dizendo que quer e disse posso, olha o versículo 3, quero ser limpo, né? Terceiro, ele limpa totalmente. Ele não limpa... olha, é o seguinte, ó, vai passando o metiolate aqui depois, que não deu para limpar tudo, não deu, né? Falando do pastor Sérgio, lá em Garça, foi operado o pé, coitado do pastor Sérgio. Aí o médico abriu o pé dele, para você ter uma ideia, deu 40 pontos. Bastante, né? Aí começaram a tirar as coisas lá de dentro, acharam um pedaço de lata, acharam um pedaço de concreto. Porque quando ele caiu, um ou 2 anos atrás, caiu em cima de um balde, o camarada que tratou do pé dele limpou tanto que ficou um pedaço do balde e um pedaço de concreto lá dentro. Às vezes você vê falar, né? A pessoa estava costurando o outro, a tesoura ficou lá dentro, né? Não, Jesus não. Não. Jesus, ele quer limpar, Jesus, ele pode limpar, e como aconteceu com Naamã, ele cura totalmente. Jesus, ele limpa totalmente. Amém?